Pode. Olá, gente, tudo bem? Então, eu sou Bruno Campos. Vou colocar aqui uns dados aqui. Tá deixando falar. Bom, isso mesmo. Então, gente, queria começar aos pouquinhos, né? Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai falar aqui sobre que eu e o Márcio Pereira nos propusemos, né? Estou fazendo um segundo ato, porque a gente concebeu juntos uma ideia de falar sobre para além da teoria psicanalítica em 2 atos, né? Então a gente concebeu a ideia juntos e a apresentação mesmo de cada um foi feita totalmente individualmente, tá? Então a ideia seria falar de 2 maneiras bem singulares, né? Sobre para além da teoria psicanalítica. A gente vai aqui começar esse segundo ato, né? Enquanto as pessoas vão entrando devagarzinho, a gente queria que a gente colocar um pouco aí o agradecimento à SPID, né? A Sociedade de Psicanálise, que é radicalmente uma família para mim. Então agradecer por poder falar aqui em nome da SPID. Estou na SPID quase minha vida inteira, né? Uma sociedade que permite muitas singularidades, né? De modo de pensar, muitos autores sendo lidos, né? E uma sociedade que faz parceria com outras, né? Então a gente conversa muito com a SPCRJ, com o Instituto Cultural Freud, agora a gente está com o Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandro Ferenczi, enfim. Então é um lugar que eu me sinto muito bem, né? Muitos parceiros lá. Esse trabalho está sendo com o Márcio Pereira, eu fiz outros tantos com outras pessoas muito queridas, né? Enfim, então queria colocar para vocês, né, que eu vou agora aos pouquinhos aí tirando o texto, né, para poder ficar todo mundo concentrado só na discussão. Então eu pretendo falar 35, 40 minutos no máximo, tá? E depois abrir as perguntas de novo para poder todo mundo conversar, que é uma parte que eu dou muito valor, né? Então vocês vão guardando as perguntas, vão anotando as perguntas, tá? Depois vocês coloquem aí, se possível até, sei lá, aos pouquinhos, né? Pra gente poder ir tentando dar conta e conversar com todo mundo, né? Dentro do tempo possível, tá? Então, vou agora apagar pra gente começar. Então, muito obrigado aí pela presença. Então, gente, qual é a proposta, né, da minha parte, do meu ato aqui, né, sobre para além da teoria psicanalítica? Primeiro eu queria propor que a dicotomia entre teoria e clínica, né, teoria e prática, é uma dicotomia, para mim, ruim, né, porque, em tese, todo mundo que trabalha com psicanálise sabe que toda teoria psicanalítica seria sobre a clínica, né? Então essa dicotomia não era para existir, né? Porém, muitas pessoas, né, que eu chamaria não de academia, porque a academia nunca foi um problema, muito pelo contrário, né? A academia é fundamental, né? O estudo da teoria psicanalítica é fundamental para mim, estudo a vida inteira, nunca parei, né? Mas o academicismo, né, que seria não a academia, mas um problema, né, dentro da academia, que não se estenderia de forma alguma, né, a totalidade das pessoas que estão na academia, né, nas universidades, mestrados, doutorados, mas o academicismo, sim, faz o que eu chamaria de uma apropriação indébita, né, da teoria, e a teoria vai se engessando, né, e infelizmente teorias interessantes muitas vezes vão se tornando cada vez menos clínicas, né, e eu queria propor aqui que, para mim, né, na minha versão sobre a psicanálise, só interessam as teorias que eu vejo na clínica.
E são muitas as teorias que eu consigo ver na clínica, são muitas, né? Ainda bem. Algumas acabam sendo um desperdício porque elas vão perdendo o contato com a clínica, né? Então, essa é a primeira coisa que eu queria propor para vocês. E queria dizer que, de maneira geral, né, as afetações, as intensidades, elas arrebatam o psicanalista antes de que ele possa não apenas acessar qualquer teoria, né? Como diz Angela Coutinho, a teoria está sempre atrás da gente, no melhor dos casos, né, em reserva de uso, né, para não atrapalhar a nossa escuta. Mas, além disso, né, mesmo no a posteriori, mesmo após uma sessão, mesmo numa supervisão com um parceiro, né, a gente, muitas vezes, aquelas intensidades, aquelas afetações não encontram palavra de compartilhamento, né, não encontram acesso, mesmo no a posteriori, para que a gente busque uma discussão fértil sobre psicanálise, né? Então, o próprio ato, né, de ler após as sessões, o próprio ato de pensar após as sessões, o próprio ato de pensar numa supervisão, ele muitas vezes carece de palavras, porque grande parte dessas afetações e intensidades, elas são difíceis, né, de fazer essa ponte para a gente chegar a pensá-las com as teorias psicanalíticas. Então, eu acho que isso, mesmo as teorias mais ricas, mais interessantes sobre transferência, Freud, Lacan, enfim, Thomas Ogden sobre o terceiro, já vai sofisticando bastante o pensar sobre as afetações e intensidades, e tantos outros autores, né? Eu queria propor que mesmo nessas teorias que seriam muitas de minha preferência, né, tem alguma coisa que nunca encosta, né, como se fossem duas retas paralelas que se tangenciam no infinito, né, que seria uma abstração da matemática, né? Matemática, sempre achei que a matemática não era uma ciência exata, né? E sim, a gente pode fazer apropriações exatas ou não exatas da matemática. Então, duas retas paralelas se tocam no infinito, né? Então, seria essa quase impossibilidade de toque seria um pouco o ponto de partida, né, da conversa aqui com vocês. Então, quando Freud diz, né, que onde quer que eu vá, eu descubro que um poeta lá esteve antes de mim, né, essa frase que a gente tomou como ponto de partida, eu e Márcio, né, se o Freud está propondo não apenas para glamorizar a poesia de qualquer artista, né, de qualquer artista que a gente considera interessante, mas se ele considera que houve um toque do artista, um toque da poesia em algum lugar, sempre antes do psicanalista, é desse toque que eu queria falar hoje. Ou seja, eu queria falar de psicanálise, né? Queria falar de arte, né? E queria ter a pretensão de falar isso em português e não em psicanalês, né? Eu queria que vocês soubessem que se em algum momento eu usar um termo psicanalítico que não deu para entender, isso foi incompetência minha, porque eu acho que a psicanálise não é para ser um saber de gueto, é para ser uma linguagem acessível a todo mundo. Então eu, né, sempre vou furar e volta e meia vou, infelizmente, acessar aí palavras que eu ainda não sei traduzir de uma maneira melhor, né, mas por total incompetência minha, isso não é problema da psicanálise, sim meu como interlocutor, né, aqui com vocês. Então, queria propor para vocês, né, que o tema então central dessa conversa aqui, que eu estou começando, né, a explanar para vocês, seria que a arte não seria apenas, estou botando bastante aspas nesse apenas, uma experiência estética. Eu queria propor que a arte pode ser algo mais. Só dela ser uma experiência estética, ela já seria extremamente interessante, né, extremamente impactante e maravilhosa. Mas eu queria propor aqui uma ideia de que a arte pode ser também uma teoria, né? Isso eu nunca coloquei na Speed, né? Eu fico fazendo questão de sempre estar propondo conversas que o máximo possível de conteúdo a gente não tenha falado nunca, né? Senão eu mesmo, né, fico incomodado, né? Então queria tentar propor essa ideia que eu não coloquei nunca em nenhum lugar. Então seria a primeira vez que eu estaria colocando para todos vocês, né? Enfim, conversei um pouquinho com a Silvia Zornig, né? Tive uma conversa interessante sobre o assunto e basicamente só
né, a gente está propondo aqui uma conversa realmente inédita. Então, o que seria, né, que a arte poderia ser uma teoria? Né? Quando a gente vai, muitas vezes, no museu, a gente tem pessoas que leem as inscrições abaixo de uma obra, outras pessoas não leem, algumas pessoas gostam de ler antes, outras pessoas gostam de ler depois, né? Outras de não ler de jeito nenhum, né? Mas muitas vezes causa-nos estranheza essa leitura. Algumas mais a gente vai considerar mais competentes do que outras, ok? Essa é a opinião de cada um, mas quase sempre nos causa alguma estranheza, né? Assim como quando a gente vai num espetáculo de teatro ou de dança e tem, né, um folder, alguma coisa, né, com um suposto que é um resumo, uma provocação, uma introdução, né? Muitas vezes ou aquilo não é bom, né, ou a gente acha que aquilo ali fica tão distante da experiência, né, com a arte, que aquilo parece alguma coisa que a gente nem deveria encostar, porque não é nem porque vai atrapalhar, é porque parece que não se trata, né, daquele espetáculo, né? E algumas vezes não, algumas vezes aquilo é bem interessante. Então, o que eu queria propor é que, caso alguma experiência artística possa ser uma teoria, que é o meu tema central, essa teoria inicialmente vai precisar ser individual, vai precisar ser pensada só por o sujeito, seja ele psicanalista ou não. Eu estou falando aqui enquanto psicanalista, mas poderia pensar essa palestra de outro jeito, mas aqui, como eu estou falando em nome da Speed, então eu estou pensando psicanálise, né? Apesar de fazer questão de tentar falar em linguagem coloquial, mas eu poderia pensar isso fora da psicanálise, mas vou me ater aqui no fato de estar falando em nome da Speed. Então, o que seria, né, que a arte poderia ser uma teoria, né? E uma teoria não psicanalítica, né? Sem nenhuma microapropriação possível de algum academicismo. Começando a pensar essa ideia, eu queria propor para vocês de que a arte, no acontecimento clínico, ou seja, na cena da análise, entre a analista e analisando, analista e a pessoa que está fazendo a análise, para quem não é psicanalista, analista e paciente, que é uma palavra que a gente usa pouco, mas só para ficar claro, né? Então, na cena clínica, ou seja, entre analista e analisando, eu diria que a arte, para mim, não é apenas uma ilustração. Ela está longe de ser apenas uma ilustração. Está longe de ser apenas uma ponte, uma sagaz associação, né? Porque o academicismo, seja ele dos psicanalistas ou não, o academicismo ele pode tentar transformar, por exemplo, a arte em apropriação de cultura, como se fosse algo fálico, né? Eu assisti muitos filmes, eu li muitos livros, ou seja, um acúmulo, né? Que o Deleuze, por exemplo, né? O filósofo criticaria, porque ele dizia que só interessa ao Deleuze, né, um saber de uso e não um saber de reserva. Deleuze dizia que ele não queria ter um saber para caso alguém perguntasse, ele saber. Ou seja, eu aqui estou falando desse lugar, né? As perguntas eu vou, sem dúvida, poder falar, não sei, não tenho ideia, né? Porque isso é a condição humana. E a gente tem que praticar essa condição humana e não apenas citar o Sócrates dizendo tudo que sei e que nada sei, mas praticar dizendo não sei, né? Então, o Deleuze coloca essa possibilidade. Só me interessa teorias, saber de uso, né? Então, esse está vivo dentro dele. Esse faz sentido, faz diferença, né? Então, eu queria colocar para vocês que a arte, dentro da sessão de análise, ela não é uma ilustração que mostra que o analista vê muitos filmes, lê muitos livros, ou seja, uma condição fálica que para mim pode se tornar caricata, ainda que esse jogo que eu estou propondo para vocês seja quase sempre inconsciente, né? Enfim, é difícil imaginar que um analista fale hoje eu tenho que ler, essa semana eu tenho que ler 2 livros para poder mostrar aos meus analisandos semana que vem, que eles vejam que eu estou up to date ou, né, cada vez mais fálico, cada vez mais aparentando potência, né? Então, para mim, a arte não é uma ilustração fálica, né? Não é uma ponte rica, não é uma associação inteligente, né? Não que ela não possa também ser isso, mas essa seria a sua versão mais frágil, menos rica para a sessão analítica, que é aqui o meu tema central, né? A arte na sessão de análise, né? Então eu queria propor que eu estou querendo escolher um viés sobre a arte, que seria a arte enquanto discursividade. A arte, né, representando uma lógica discursiva, não apenas uma fala,
mais uma discursividade, um pensamento, né? Alguma coisa que é transmitida para além apenas das palavras, para além apenas da obra, né? Então, a arte nesse sentido não seria um belo quadro ou um bom filme. Ela seria alguma coisa que é transmitida através do belo, para além do belo. Então eu estou propondo que a gente fale para além da teoria psicanalítica e para além também apenas da degustação maravilhosa que a gente faz o tempo inteiro, né? Que a gente se diverte, que a gente goza, né? Que seria gostar de um quadro, gostar de um filme, gostar de um livro, né? A gente vai fazer isso para sempre, que é uma delícia, mas eu queria conversar aqui para além disso, né? Para além dessa degustação. Então eu queria propor, né? Qual seria a presença da arte na análise, né? Qual função, qual diferença que faria? Esse seria o tema totalmente central a conversar com vocês. Então eu queria propor, por exemplo, né, para começar, qual a presença da arte na clínica psicanalítica. Então a arte, ela retiraria algumas películas, nunca todas, porque senão a gente morreria, né? O Édipo tentou saber toda a verdade, apesar de ter sido, né, avisado pelo Tiresias, né, que não era interessante saber toda a verdade. Ele tentou saber toda a verdade, soube e se cegou, né, no sentido de que olhar para o sol sem óculos escuros, tentar saber toda a verdade sem mediação, né, seria alguma coisa insuportável, alguma coisa mórbida, né, que nos levaria, né, à morte iminente, né? Então a ideia seria que a arte poderia retirar algumas películas, né, não todas, algumas películas entre o sujeito e a experiência, entre o sujeito e as sensações. Então o sujeito teria menos mediação. Notem que com o atendimento dos psicóticos, né, ou de algumas situações especialmente graves, né, momentos graves em análise, é o contrário que a gente faz, que é propor mediação, é propor mais películas, mais proteção, mais distanciamento, que faça com que o sujeito se acalme, que ele suporte a vida, que ele possa construir algo, né? E o que eu estou propondo é que há momentos, né, a gente não pode querer que eles sejam muitos ou sempre, a gente vai vivenciá-los quando eles se impuserem, quando eles se colocarem, né? Assim como o Ferenczi falou sobre a técnica ativa, né, que era um conceito dele, que eu posso comentar, né, mas não é meu tema central. Ele dizia que a técnica ativa era um momento em que os psicanalistas acharam que o analista fazia algo para desatar alguns nós em momentos difíceis da análise. As pessoas interpretaram quase todas dessa maneira. E eu interpreto, a minha leitura é de que Ferenczi estava dizendo que o analista escuta alguma coisa que foi gritada pelo analisando, de que agora a gente precisa fazer algo diferente. Então, na realidade, Ferenczi diz, na minha opinião, textualmente, que a técnica ativa é do analisando. Então, a pessoa que está lá fazendo análise, com o seu analista, ela inconscientemente provoca alguma coisa, inconscientemente, né? E o analista se vê instado, provocado a ter que fazer algo diferente, né? Ter que mudar algo do curso da análise, né? Mas ele é assombrado por essa sensação. Ele não pensa e planeja essa sensação. Então, diria o Ferenczi, né, que é um psicanalista dos meus preferidos, né? Ferenczi e Ogden talvez sejam meus preferidos, apesar de eu achar que não sou ferenciano, né, não existe nenhum lacaniano sem seu Lacan, nenhum freudiano sem seu Freud, mas enfim. Então, diria o Ferenczi que o analista é arrebatado tendo que fazer algo diferente. E esse acontecimento, eu diria que ele acontece como um arrebatamento, que pode ser um arrebatamento artístico, né? Não estou dizendo que o que acontece em análise é arte ou não é, não vim aqui defender isso. Se o acontecimento é artístico, se o analista é um artista, se o que ele faz é arte, não vim aqui discutir isso, não é a minha proposta, né? O que eu vim discutir é que o acontecimento na clínica, ele provoca um arrebatamento pelo analista, seria um arrebatamento análogo ao arrebatamento da arte em nós, né? E a gente vai ter que fazer alguma coisa com isso, né? E esse arrebatamento seria o que eu chamei de retirada de algumas películas, ou seja, entre o sujeito e a experiência. O sujeito pode ser um analista, pode ser um analisando, pode ser a gente fora da análise. Eu estou me atendo à análise, né? Então, entre o sujeito e a experiência, né, cai uma película. E esse seria um acontecimento que poderia ser chamado de artístico, né? Então, quando essa película cai, quando diminui a mediação, com menos uma intermediação entre o sujeito e a sensação, né, algo tem que se dar. E esse algo vai se dar naquele momento. O a posteriori, seja da teoria psicanalítica ou de qualquer outra teoria,
não vai dar conta daquele momento, vai apenas tentar dialogar parcialmente, a posteriori, na própria sessão, após a sessão, ou seja, ou segundos, ou minutos, ou horas, ou dias, ou meses depois, a gente vai poder tentar teorizar e isso vai ser sempre parcial, sempre limitado, né? Então, eu queria propor, né, que alguns artistas, para cada um de nós, estou escolhendo psicanalistas, mas poderia falar fora da análise, alguns artistas, especialmente, não vão ser apenas os nossos artistas preferidos, mas sim os artistas que nos causam um transbordamento com o seu estilo, que causam uma sensação de assinatura. Não é apenas que o artista tem muitas obras, ou que ele é reconhecido mundialmente. Não é disso que eu estou querendo falar. Eu queria falar de que alguns artistas, a gente pode gostar de 50, mas desses 50 que a gente singularmente gosta, teriam alguns 5, por exemplo, né, que além da gente gostar, ou adorar, ou amar, eles nos transmitem um algo mais, um transbordamento a mais, que não é apenas que são os 5 preferidos, não é disso que eu estou falando, que esses 5 são os 5 preferidos entre os 50. Eu estou dizendo que esses 5 nos transmitem um algo a mais do que a experiência de degustação, de preferir ou não preferir esse em prol, né, em detrimento daquele. Estou dizendo que alguns provocam um sentimento de autenticidade e um sentimento de discursividade, um sentimento de assinatura. Aquela assinatura diz algo singularmente para mim. Ou seja, aquele estilo diz algo para mim. Não que os outros artistas não tenham um estilo próprio, não tenham uma assinatura, eu os reconheça como menores, de jeito nenhum. Eu estou apenas tentando falar de uma linha direta entre o sujeito e alguns artistas. Notem que eu não estou falando de algumas obras de arte, eu estou falando de alguns artistas mesmo. Ou seja, para além da obra de arte que me causou, me transbordou, eu estou optando por pensar o que o artista está transmitindo ao longo da sua obra. Não precisa ser toda a obra. Algumas obras dele vão transmitindo algum estilo. Não necessariamente pela repetição. Muitas vezes sim. Mas muitas vezes é alguma coisa que, mesmo que não seja tão parecida entre uma obra e outra do mesmo artista, ela causa uma liga entre uma obra e outra e ela causa uma sensação de uma linguagem construída entre aquele artista, através de mais de uma obra, não necessariamente todas, e esse interlocutor, que poderia ser alguém fora da análise ou o analista. Então, eu estou tentando propor para vocês que estes artistas específicos trariam uma assinatura que conversaria diretamente comigo, de uma maneira muito própria. Se outra pessoa sentir algo parecido, vai ser uma outra conversa, bem diferente, um outro terceiro, diria o Thomas Ogden, né? Uma outra relação particular entre aquela discursividade daquele artista e aquele interlocutor. Estou querendo propor isso, que essa seria uma linguagem entre mim e alguns artistas, que essa linguagem eu vou tentar chamar aqui com vocês de teoria. Teoria não psicanalítica. Tá? Então, tentar compreender que essa lógica de comunicação, essa linguagem pode se tornar uma teoria não psicanalítica, eu vou excepcionalmente não trazer nenhum caso clínico, nenhum fragmento clínico, né? Porque por respeito a se a gente está falando aqui numa plataforma pública, então muita gente vai estranhar, né? Porque por essa opção, que não é muito como eu gosto de pensar a psicanálise, mas eu vou estar pensando o tempo inteiro em clínica, tempo inteiro, né? Tempo inteiro no que eu vejo de vez em quando ou muitas vezes na clínica. Apesar de cada pessoa na clínica, cada pessoa na análise é sempre única. Mas tem ali uns 5% que a gente pode dizer que aparece mais de uma vez, né? E isso seria uma das maneiras da gente chamar de que é possível fazer teoria sobre a singularidade clínica, né? Uma teoria que transcenda apenas aquele analisando, né? Enfim, então eu queria trazer alguns artistas aqui que conversam comigo para que essa ideia fique um pouco mais clara para vocês. Claro que não vão ser os mesmos que vão tocar vocês, com certeza, mas eu queria dar algumas ilustrações, né, que eu daria, situações clínicas, se fosse um outro tipo de cenário, né, mas acho que falando dos artistas já vai ser mais do que o suficiente para transmitir a ideia e depois ouvir, né, de vocês o que essa ideia suscita, como é que ela bate, né, em vocês. Então eu queria começar sobre o Georges Bataille, né. Georges Bataille é um escritor que me é muito especial, né? Ele tem alguns livros muito interessantes,
o livro que eu acho mais apaixonante se chama O Erotismo. Muita gente também acha a obra máxima desse autor. E o Erotismo foi, né, seguramente está entre os 3 livros mais incríveis que eu já li. Se alguém for ler, não vai estar entre os 3 livros, porque não vai causar o mesmo transbordamento, né? Então, mas além disso, como eu estou tentando propor, para além de estar entre os livros mais incríveis que eu li, poderia nem estar. O importante é que transmitisse o que eu quero falar de discursividade, né? Então eu queria propor que o Jorge Bataille, quando ele vai falando, né, não só nesse livro, mas quando ele vai falando, né, sobre erotismo, e o erotismo para ele não se reduz de jeito nenhum à sexualidade apenas, a sexualidade seria uma parte, né, dentro de uma coisa muito maior que seria o erotismo, né? Erotismo viria de Eros, né, deus grego, que significaria prazer, né, obtenção de prazer, né? O Freud usou bastante isso e tal. Enfim, então o erotismo para o Jorge Bataille seria, na minha leitura, claro, aquilo do qual eu não consigo me afastar, ou aquilo que eu tenho que correr para longe. Resumindo, uma força de atração ou de repulsa irresistível. Eu tenho que ir para perto daquele algo, ou tenho que ir para longe daquele algo. Esse algo pode ser uma imagem, uma paisagem, uma pessoa, um acontecimento, uma vivência, um barulho, uma sensação, né? Então seria da ordem do irresistível, eu tenho que me aproximar, ou, se for uma outra situação, igualmente dizendo a mesma coisa, o que seria erotismo, eu tenho que me afastar daquilo. Então, esse horror, né, essa atração irresistível, essa repulsa irresistível, seria uma teoria do Jorge Bataille, que para mim seria uma teoria que pode e é usada, né, por mim, e pode ser usada para quem for atravessado de uma maneira mais ou menos próxima, né, pode ser usada clinicamente, com a mesma força de uma teoria psicanalítica bem usada. Ou seja, sempre pensando a posteriori do acontecimento clínico. Então, eu queria propor que o Jorge Bataille não é uma ilustração, não é uma associação, não é um livro legal ou inteligente de se ler. O Jorge Bataille é uma possibilidade de discursividade. O Jorge Bataille oferece uma possibilidade, né? E a Clarice Arantes fez até a dissertação dela de mestrado sobre o Bataille, né? Quem quiser pode procurar. Enfim, então o Bataille ele permite que se faça do que ele escreveu teoria clínica. E essa teoria não precisa ter nenhum compromisso com a teoria psicanalítica, né, propriamente dita. Então ele diz, né, sobre atração e repulsa, ele fala outras várias coisas, porque eu queria falar de outros, então não vou falar tantas coisas dele, mas ele fala, por exemplo, de dilaceramento, né? Ele fala de que o ser humano ele deseja bastante ir além, mas morre de medo, então fica tentando ir além, ficando aquém. Então ele tenta acelerar ao máximo com o freio de mão puxado. Essa seria uma tendência do ser humano, uma ambivalência trágica do ser humano. Seria um mito de Sísifo, né? Como diz o Camus, que o ser humano ficaria tentando ir e segurando a onda, né? Seria uma marca da tragédia humana. Isso também vocês encontram no Jorge Bataille, e para mim tem um uso facilmente clínico, né, riquíssimo para a gente se aproximar da singularidade, né, do caráter único de cada analisando, né? Então seria um resumo, grossíssimo modo, né, de uns exemplos do Jorge Bataille que me atravessam como discursividade desse autor, como teoria clínica, não teoria psicanalítica, tá? Outro, né, seria um cineasta que muita gente sabe que é meu cineasta preferido, que seria o Wim Wenders, né? Então, Wim Wenders poderia ser o meu cineasta preferido e não está fazendo parte dessa conversa nossa, né? Assim como, por exemplo, o Michael Haneke, com A Professora de Piano, que é talvez o filme que mais me arrebatou na vida. Ele tem alguma discursividade, mas, para mim, clinicamente, muito menos forte, muito menos presente do que o Wim Wenders, né? Então, o Wim Wenders, com a obra dele, ele traz, por exemplo, uma ilustração da Torre de Babel, que é a comunicação humana, né? Da frase do Lacan de que a relação sexual não existe, ou seja, quando eu olho para o outro, eu projeto o meu modo de olhar o outro, e o outro projeta o modo dele olhar para mim, e isso é uma grande Torre de Babel. Então, o modo como eu me vejo é A, o modo como eu vejo o outro é B, o modo como o outro se vê é C, o modo como o outro me vê é D. Então tem no mínimo 4 imagens, né? Aí, no momento da nossa conversa aqui, a gente tem
muito mais, né? Tem uma plataforma que é uma quinta imagem, que até a gente conversou isso na aula da Speed, na última aula da Speed, enfim, das quartas-feiras. Então, a Torre de Babel, no Wim Wenders, ela é muito clara. Porque o Wim Wenders, ele coloca, em vários filmes dele, um estilo poliglota de linguagem. Então você vê 2, 3, geralmente 4 ou 5 línguas sendo faladas ao longo do filme. Só que, de jeito nenhum, ele encontra um personagem francês, esse personagem fala francês, e encontra um alemão e o alemão fala alemão. Isso é muito para além disso, né? Os personagens mudam a língua que estão falando numa fluidez impressionante, que a maior parte das pessoas nem se dá conta, né? Especialmente quem está vendo através de legenda, né? Mais ainda, mas para além disso, né? Então ele está propondo que essa Torre de Babel é algo cotidiano, na minha opinião. Então ele está propondo que a gente continue estranhando e ao mesmo tempo se acostumando, né? Citando também o estranho que o Márcio citou na live das 11 horas hoje. Então, o Wim Wenders propõe, na minha opinião, que a gente possa, como disse Freud, né? A gente possa estranhar e não estranhar, né? Através desse modo de transmitir a Torre de Babel. Então o Wim Wenders, ele não precisa ter lido Freud, nem o Freud precisa ter visto o Wim Wenders. Então cada um trouxe, né, um toque com a estranheza por um caminho diferente. Um caminho não se reduz a outro, não é quem foi o primeiro a falar, né, que tem os direitos autorais da ideia. São modos diferentes de encostar, efeitos clínicos diferentes, toques no real, se a gente quiser chamar assim, totalmente diferentes, né? Então eu diria que a Torre de Babel do Wim Wenders é uma perspectiva, o estranho do Freud é outra perspectiva, e a ideia da relação sexual não existe do Lacan é outra perspectiva. E todos estão falando de alguma coisa aproximável, digamos assim, né? Mas estão falando por toques muito diferentes, e me interessa muito mais o toque sem película do que propriamente a gente tentar reduzir, né? Dizer que estão falando a mesma coisa. O Wim Wenders também fala do salto além, como a gente estava falando com Bataille. Quando ele coloca o anjo no Tão Longe, Tão Perto, dando um salto para se tornar humano, ele está falando de um salto da gente precisar ir além, tentando, se possível, botar em risco o aquém, que seria a nossa reserva, a nossa segurança, o dinheirinho na poupança, né? Nosso medo de se arriscar, que a gente tem que tê-lo sempre, né? Então o Wim Wenders coloca, né, através do anjo se jogando, coloca através, no filme Palermo Shooting, do fotógrafo sendo arrebatado pela morte, tomando uma flechada da morte, né? E indo atrás da morte, querendo encostar na morte, procurando a morte e abraçando a morte. E a morte diz: ninguém nunca me abraçou, você é a primeira pessoa que me abraça, né? Então isso para mim seria uma discursividade do Wim Wenders, uma proposta que poderia ser uma teoria muito utilizável na clínica, e não apenas uma ideia interessante, uma alegoria, um exemplo legal, um exemplo cool, né, para um analista mostrar para alguns analisandos. Outro exemplo que eu queria trazer era o René Magritte, né? O Magritte, ele, entre outras obras muito interessantes, né? Ele tem um homem olhando para o espelho, e no espelho a imagem dele está ao contrário, ou seja, ele olha as costas do cabelo dele no espelho, e é um espelho só, né? Então, na minha opinião, o Magritte está transmitindo a ideia, né, do equívoco, né, de fato de sermos cindidos, de sermos sujeitos da Torre de Babel, que eu estava falando sobre Wim Wenders. O Magritte está provocando que a gente, quando olha no espelho com os próprios olhos, a gente está vendo outra coisa, né? Então eu aqui estou, né, me olhando e vendo outra coisa, né? E o Magritte ilustra isso botando o homem ao contrário. Ao mesmo tempo que ele tem outras obras em que muita gente nem percebe, né, em que o céu está claro e a casa está escura, né? Ou o contrário, né? A ave, né, que geralmente tem que ser né, um animal belíssimo, inspirador, a ave está escura, né, e o céu está claro, ou o contrário. Enfim, então ele faz essa brincadeira com a obra dele, que eu acho que ele está propondo, né, também esse avesso, essa descontinuidade entre o sujeito e o contexto. Essa descontinuidade, essa sensação de... A gente poderia brincar com Freud, mas eu não estou querendo fazer essas articulações demais, né, hoje, né? A gente poderia dizer que isso seria o desamparo fundamental freudiano, por exemplo, né? Somos desamparados, somos sozinhos, né? Termos amigos e família não faz calor num certo cantinho nosso.
é muito importante, muito interessante, mas tem um cantinho nosso que é uma solidão fundamental, é um desamparo fundamental, ali onde nenhum cobertor alcança, né? Então, eu acho que o Magritte está propondo, né, para mim, na relação da discursividade dele com a minha singularidade, ele está propondo essa possibilidade, e isso para mim pode ser teoria clínica, e não apenas um modo de degustar uma obra dele, tá? Chegando perto do final, né, tem mais 2 minutos só que eu queria falar. Queria citar o Fernando Pessoa, né, poeta mais incrível, né, na minha opinião, e depois eu vou ver se eu consigo mandar aí uma que eu não consegui escrever aí, o quadradinho estava muito pequeno. Enfim, então vou ver se eu consigo colocar um trechinho de uma poesia dele, um poema que eu adoro, que se chama Milímetros, dentro do livro do Desassossego, que é um livro que é dos livros mais incríveis que já me atravessaram. Então, ele fala de ser uma placa fotográfica prolixamente impressionável, né? Então, ele é arrebatado de forma prolixa, né? As sensações, né? Dizem que é um poeta sensacionista, ou seja, as sensações do mundo o afetam por todos os lados, né? Como diria também o filósofo José Gil, né? Ouvir com o corpo, né? Com os poros, as pequenas percepções. Então, Fernando Pessoa é arrebatado por todos os lados, por todos os poros. Então, ele seria uma placa fotográfica prolixamente impressionável. Eu acho que isso fala diretamente de um acontecimento clínico. Pode ser usado dessa maneira, pode ser pensado dessa maneira. É assim que eu sinto a minha clínica, né? A minha clínica me arrebata dessa forma, tá? Chegando perto do final, mais 2 últimos exemplos, né? O Manuel de Barros, que é um poeta brasileiro falecido há alguns anos, poeta muito especial, né? Ele tem vários termos que eu acho muito interessantes, né? Eu acho que ele constrói o que ele chamou de idioleto manuelês, ou seja, ele mesmo disse, né, que apesar do filme dele ser chamado de A Desbiografia Oficial de Manuel de Barros, mas o idioleto manuelês seria então exatamente a assunção de uma discursividade. Uma discursividade, na minha opinião, não pretensiosa, muito pelo contrário, mas tem uma discursividade. E ele diz alguma coisa diretamente para a nossa conversa aqui. Ele diz assim: Chaplin monumentou o vagabundo, eu monumento o ínfimo. Então, o Manuel de Barros, na minha opinião, está propondo que todos nós podemos monumentar aquilo que nos afeta radicalmente. Podemos e talvez até deveríamos, né, por compromisso com a gente mesmo, com a força da nossa singularidade, né, monumentar alguma coisa que nos monumentou internamente, né? Então essa palavra monumentar, para mim, é uma teoria, uma discursividade do Manuel de Barros, uma teoria que pode ser uma teoria clínica, né? E para fechar, aqui bem nos 40, queria citar a Pina Bausch, impossível não citá-la, né? Bailarina e coreógrafa, né, de dança contemporânea. E a Pina Bausch, quem puder ver o filme dela, né, que é do Wim Wenders, tem um outro documentário dela que é interessante também, mas o Wim Wenders é um assunto fora da... parece não terráqueo, né, aquilo ali. Mas enfim, a Pina Bausch, ela usa elementos como, por exemplo, a repetição. Ela usa a repetição de algumas cenas, né, por exemplo, Sagração da Primavera, que é a obra que mais me arrebatou, da Pina Bausch. Ela usa a repetição e através da repetição ela traz uma espécie de vertigem, uma tontura, e a gente deixa de perceber o que não se repetiu, né? Então é como se de repetição em repetição em repetição acontece algo diferente, como o Márcio gosta de falar sobre o Bolero de Ravel, só que acontece algo diferente e a gente inicialmente não percebe, porque ela provocou que esse acontecimento se dê no tempo da vertigem, né? Então essa repetição que vai deixando a gente num transe, né, numa espécie de hipnose, né, traria o acontecimento impactante, transbordante, revolucionário, no tempo da vertigem, que seria o novo, o inédito. E o inédito com o nosso rebaixamento de consciência, que eu acho que é o que o analista tenta, né, com a ideia freudiana lá do início, de atenção flutuante e livre associação, ou seja, tentar rebaixar os preconceitos, rebaixar as expectativas, rebaixar as teorias, né? O que ele espera do outro previamente, para poder escutar com o mínimo de película possível, né? Resumindo bem, a grosso modo, essa ideia freudiana. Então, queria propor que a Pina, ela retira as películas, né? A Pina deixa os bailarinos 4 anos sem falar nada com eles, indo todo dia nos ensaios, sem falar nada. Então ela vai retirando as películas, ela retira essa expectativa de que a Pina hoje vai me dizer o que fazer, vai dizer se eu dancei bem ou não.
e ela impõe que o acontecimento pina, o acontecimento estar ali com ela, se dê de alguma outra forma mais disruptiva, mais impactante e talvez mais artística. Eu queria propor que isso aí também pode ser uma teoria clínica, pois isso aí não é apenas uma obra bela, mas sim também uma discursividade, que pode ser uma teoria clínica, não teoria psicanalítica. Tá? Era isso que eu queria conversar com vocês. Deixa eu ativar aqui as perguntas, gente. É isso. Tá meu óculos aqui para ver as perguntas. Roberto, deixa eu ver se eu consigo parar essa pergunta aqui para eu poder ficar lendo ela. Acho que sim, Roberto. A vertigem provocada pela pena pode ser uma retirada de película, sim, né? Porque a pena está exatamente querendo que a gente se desconecte do que a gente geralmente vê, né? Do que a gente começou vendo no início do espetáculo. Então, ao se desconectar do que a gente geralmente vê, do que a gente está vendo no início, a gente poderia ver um algo mais, né? Então ela precisa daquela repetição para que é um recurso que ela escolheu, né? Que a arrebatou, para que aquela repetição nos ajude, né? A tentar limpar parcialmente, no máximo que a gente conseguir, a escuta viciada, né? Como diria o Sérgio Leclerc, o ouvido com que convém ouvir, né? O que a gente geralmente ouve, o que a gente sempre ouve, né? Então essa vertigem, ela seria uma espécie de caminho, né? De condução facilitadora para acessar essa retirada de película, sim, com certeza. Vou seguir aqui. Muita gente querida aí. Sim, se o efeito, Cláudia, da análise pode ser como o efeito da arte, sim, acho que sim. Eu não queria propor que algumas análises são mais artísticas no sentido de que o analista é um artista, né? Nem foi o que você falou, não. Estou querendo só seguir adiante na tua pergunta, né? Então, não queria pensar como o analista como artista, mas no melhor dos casos, sim. No melhor dos casos, né? Um instante clínico pode ter um efeito como a arte tem na gente, né? Isso não é para ser alguma coisa do analista como artista, alguma coisa como fálica, alguma coisa como impressionante, alguma frase incrível, foda que o analista falou, ele teve um insight incrível. Não é por aí. E sim um acontecimento, né? Que é, como você disse muito bem, é efeito da análise e não do analista. É efeito do encontro e não de uma coisa incrível que o analista supostamente faria. Então eu estou propondo uma queda fálica fundamental também. Lígia, sobre a película, né? Enfim, claro que a palavra película, por eu amar o cinema radicalmente, né, ela acaba sendo uma palavra que eu usaria mais do que bom dia, né? Mas enfim, a queda da película seria então, né? Por exemplo, uma mulher quando perde a virgindade, ela passa a ficar mais suscetível a doenças, né? E ao mesmo tempo mais suscetível a prazeres, né? E é isso que esses autores que eu citei, Georges Bataille, né? Ou os poetas malditos, Baudelaire, né? Eu acho que é isso que eles propõem, né? Eles propõem uma relação mais direta, né? Quando Baudelaire coloca espanquemos os pobres, né? Ele está fazendo uma provocação, a gente pode gostar ou não do poema, mas está fazendo uma provocação para que a pessoa que recebeu o pedido de dinheiro espanque aquele pobre. Estou destruindo o poema dele, tá? Aqui. Espanque aquele pobre até que o pobre reaja e espanque a pessoa e eles dois, sem dentes espancados, possam dividir o mesmo sanduíche em igualdade de condições de espancamento. Então ele está propondo alguma coisa que a gente teria uma aproximação maior com a experiência, né? Eu e a pessoa, essa distinção pobre e não pobre cairia o máximo possível, dentro do possível, né? Mas a gente precisaria de um espancamento. O que seria o espancamento? É quebrar a película tanto lá no dito pobre quanto aqui no dito não pobre. Então, essa película seria a ideia de que para eu ter um prazer maior, eu preciso estar mais suscetível a doenças, né? Como a perda do ímã também.
Carol, a arte, como que ficaria, né, a questão da película na análise virtual? Essa questão a gente começou aos pouquinhos a discutir na aula da Speed, foi bem interessante. Eu acho que na análise à distância ou virtual, cada um prefere um termo mais do que outro, né? Análise por vídeo, por áudio, enfim, não ao vivo, né? Na análise por vídeo ou por áudio, eu acho que a gente teria a queda de algumas películas e o nascimento de outras. Então, às vezes, uma pessoa que não conseguia trazer muita agressividade para o analista, agride mais o analista, não como um hater, não chega a ser tanto, né? Mas agride mais o analista, né, virtualmente do que faria, né, numa sessão ao vivo. Então, alguma coisa cai e outra coisa cresce. Então, alguma coisa que a pessoa conseguia fazer ao vivo não consegue virtualmente, e outra coisa, o contrário, né, que não conseguia fazer, né, passa a poder fazer. Então, quer dizer, tem um nascimento de algumas películas e a queda de outras, né? Então é uma surpresa muito interessante, né? A gente perde algumas coisas e ganha outras. Não dá para dizer que é melhor nem que é pior, né? Enfim. Gilda, o que seria teoria clínica? A teoria clínica seria uma teoria que a gente radicalmente encosta em análise, ou seja, uma teoria que não teria apenas um nexo inteligente, um nexo compreensível, né? Seja fora ou dentro da academia, mas sim uma teoria que a gente, não importa de qual autor que ela veio, não importa se dá de um psicanalista ou não, de um artista, né? Uma teoria que a gente percebe que ela acontece no encontro clínico, né? Isso seria o que eu chamaria de teoria clínica, alguma coisa que você é abalroado vez por outra, né? Na prática clínica seria uma teoria clínica. Basicamente isso. Resumindo, seria isso. Deixa eu descer mais aqui. Henri sobre Bataille, se dá para relacionar com a compulsão e a repetição a noção de gozo. Não vou poder ir muito detalhadamente na tua questão, mesmo que até desse tempo, né? Porque eu teria que falar muito desses termos, né? Com a representação deles dentro da psicanálise para poder situar, né? Tem pessoas aqui que não são psicanalistas e eu queria que fosse mais abrangente, né? O máximo que a gente conseguir. Então, mas tentando fazer uma aproximação, a compulsão, a repetição ou a noção de gozo, eu diria que sim, no sentido de que o gozo enquanto alguma coisa, por exemplo, tem muitas versões, muitas acepções sobre o gozo, né? Mas uma das acepções como uma espécie de um gozo como uma espécie de contato insuportável com algo, né? Por exemplo, para dizer um exemplo bem emblemático, a cocaína, né? Quer dizer, então é um contato impactante, maravilhoso, me faz ser super-homem, mas ele me deixa muito perto da morte, né? Muito para além de qualquer moralismo. Então, quer dizer, essa ideia do erotismo, sim, eu sou irresistivelmente, inapelavelmente, né, jogado para perto desse objeto, né? Que seria um objeto compulsivo, e esse objeto eu posso, né, como diria o Deleuze, né, como o carrapato se joga, chupa todo o sangue do boi e morre, né? Explodido de sangue, né? Então seria eu preciso irresistivelmente ir para perto do objeto, né, de gozo, mas sob grave risco de morrer. Aí tem umas mediações maiores em alguns autores aqui que eu citei sobre se seria possível ir além sem ficar tão aquém, mas de alguma maneira fazendo alguma espécie de formação de compromisso freudiana ou alguma negociação que fossem óculos escuros para que o sol não nos cegasse, né? Isso seria possível, né? A gente não precisaria fazer como no grupo de mútua ajuda, tenho que me afastar, né, do álcool, não posso tomar mais nenhum gole, senão eu volto exatamente para aquele mesmo ponto de fixação, enfim, e volto a contar a ficha branca, etc. Enfim, continuando aqui. Com certeza o papel do analista seria muitas vezes, né, colocar, né, incluir películas quando o horror for demais, sem dúvida. Como eu falei sobre a psicose, né,
ou quem trabalha com mediação, né, quem trabalha no Espaço Pi, por exemplo, né, é muito mais colocar película do que tirar. Né? A grande parte do tempo é muito mais colocar película, né? Para fazer uma mediação que permita que o horror não me destrua, que o horror de aniquilamento, que a Melanie Klein falava, né, não logre, né, que eu possa sobreviver. Então a película é fundamental em alguns atendimentos, sem dúvida alguma. Improvisação livre, né, Luísa? Eu gosto muito da ideia de desproviso, né, uma brincadeira com as palavras, né, que seria a gente nunca vai ficar espontâneo, né, porque espontâneo seria ficar sem memória, sem história, né, mas a gente pode perder, né, as provisões, né, e os 2AD, né, a Companhia de Teatro Gestual, acho que eles usam muito isso, né, eles não fazem improvisos, eles vão vendo que objetos vão ficando durante os ensaios, e esses objetos que vão ficando, que eles não levam para casa, sem perceber, depois que eles veem que os objetos ficaram muito tempo ali no palco, nos ensaios, eles falam, esse objeto aqui está se impondo, e eles pensam isso de maneira muito cuidadosa, né? Não é nenhuma brincadeira, eles são muito sérios, né? Então, essa seria um desproviso, esse objeto se impôs, né? E seria uma espécie de desprovisação livre, brincando aí com a palavra do que você colocou. Psicanálise no Cinema é o Instagram, eu não tenho Instagram pessoal, mas tenho só essa página que eu posto textos, né, comentando filmes, fazendo uma articulação com psicanálise. É a minha página, sim, mas não é uma página pessoal, mas todo mundo pode entrar e está super aberta. O que mais? A professora de piano sobre a luz do erotismo, pergunta deliciosa. Essa pergunta é covardia, porque aí eu vou destruir aqui o horário, dane-se, né? Vou ficar falando, ninguém vai estar mais ouvindo porque já caiu o Instagram, e vou ficar falando sozinho igual um maluco, que é muito boa, um presente, te agradeço de coração. A professora de piano, a luz do erotismo do Bataille, a professora de piano seria uma personagem sadomasoquista, né? Que só conseguia exercer parcialmente o seu erotismo com objetos dentro de casa, né? Ou com olhando pessoas transando num drive-in. Aliás, agora o drive-in voltou, né? Para salvar a gente dessa morte do cinema. Um aluno se apaixona por ela e começa a querer fazer o que ela queria, né? O que ela quisesse, e ser dominado por ela. E aí ela chega tão perto desse gozo, né? Tão perto desse prazer total, que quando ele faz a jogada histérica do bom, já degustei você, já mordi o seu pescoço, chupei o sangue que eu queria, já posso ir embora, ela enfia uma faca, né, ao lado do coração, aparentemente não morrendo, né, mas é a leitura de cada um, porque ela tinha que simbolizar minimamente, ela tinha que botar uma película. Para mim, se ela botou película, isso aqui não foi arrancar película, ela botou película para minimamente suportar, caso ela sobreviva, né, ter chegado tão perto do sol, ter chegado tão perto, né, dessa atração irresistível do erotismo do Georges Bataille, né? Então enfim, ela se joga em cima da mãe como se fosse trepar com a mãe, né? Então é um filme que fala desse se jogar para o sol sem óculos escuros o tempo inteiro, né? Muito impactante, né? Obrigado pela pergunta de coração. André, se toda leitura psicanalítica deve visar a extração de uma narrativa, tá aí uma pergunta bem difícil. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que de preferência, mas não necessariamente, né? Se você está tendo uma leitura psicanalítica e você extrair um objeto analítico, você extrair um utensílio ou desutensílio, como o Márcio gosta de falar, citando Manuel de Barros, se você extrair um objeto dali sem necessariamente essa narrativa, eu teria que pensar melhor. Essa é uma pergunta bem difícil, bem interessante. Mas sem essa narrativa, eu acho que dá para pegar um objeto sem essa discursividade, e aquilo ali ainda assim ser útil, mas de uma forma diferente, né, da ideia da discursividade das teorias ditas não psicanalíticas, né, mas que podem ter uso clínico. Não sei se te respondi, mas essa pergunta vai ficar em mim, bem, bem boa. Bruno, essa pergunta muito boa. Se Manuel de Barros difunde o afeto pelo íntimo através da inferioridade? Acho que sim, né? Quando ele fala no Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo,
ele monumenta o ínfimo, né, como a gente estava falando. Eu acho que ele provoca afetação. Ele fala de um cara que era funcionário lá do sítio dele, ficava cuidando das plantas, dos animais, e a conversa dele em linha direta com as plantas e os animais, né? E então ele fica muito impactado por esse amigo, né, que trabalha para ele. Enfim, então acho que ele vai para os objetos, né, para os objetos soltos, os restos de ferro, resto de papel. Ele olha para aquilo ali, né? E ele, através desse monumentado, ele se sentiu monumentado e nos transmitir esse monumentar. Acho que ele difunde o afeto por essas coisas ínfimas, né? Essas coisas ditas inferiores. Acho que sim. Bem legal a tua pergunta. Valeu. Vamos lá. Se a questão do setting clínico fica prejudicada pelo virtual, vamos responder de maneira mais rápida, assim. Eu diria que prejudicada em alguns pontos e aberta para outros, né? Algumas novas potências se abrem e algumas coisas perdem potência, sim. Isso aí vai ser também para cada encontro clínico, não só para cada analista, mas para cada par clínico, para cada instante clínico também, né? Diria isso. Essa pergunta já é mais difícil, acho que eu não conseguiria associar a Adriana Varejão. Se poderia associar com a queda de película, Carol? Teria que pensar, acho que eu não conseguiria pensar rápido nessa, não. Que eu diria que, né, tem uma colega que ela disse que queria estudar um dia que a gente poderia acessar os efeitos das drogas, né, os efeitos alucinógenos, sem uso de nenhuma droga. A gente poderia provocar o corpo a ir tão longe assim, né, para ter um efeito praticamente igual, né, sem usar nenhuma droga. Então, mas isso aí eu não te respondi, não. Teria que pensar melhor, isso aí não ia conseguir aqui nesse tempinho final. Faltam 1 ou 2 minutos. Deixa eu ver se eu consigo mais uma última aqui, se dá tempo. Vamos lá. Colocar a película seria, respondendo rapidamente, seria trazer uma mediação, quer dizer, acalmar analisando. Por exemplo, alguém que está ouvindo vozes diz assim: doutor, vai ficar tudo bem? Qualquer outra pessoa que me perguntar isso, eu falei: eu, doutor? Sei lá se vai ficar tudo bem, né? Mas se a situação é essa, eu diria: vai ficar tudo bem. Eu colocaria uma película ilusória, como se eu fosse doutor, como se eu soubesse vai ficar tudo bem, para apaziguar essa sensação de inconsciente a céu aberto, essa sensação de vida devassada, né? Do real devassando, né? Da alucinação, por exemplo, devassando o sujeito, deixando ele muito sem defesas, né? Isso a gente precisaria subir uma película. Bom, para fechar aqui, faltam segundos. Sim, Manuel, o salto, a gente quer o salto, mas não consegue largar o aquém. Enfim, acho que vai explodir agora. Léo, valeu, as quedas de películas. É isso, vou deixar aqui. Eu vou lendo aqui e quando o Instagram me cortar, acabou. Tá? Queria agradecer muito vocês, tá? Amei aqui a conversa, muito boa, fiquei nervoso pra caralho antes, depois foi ficando cada vez mais gostoso. E tentei trazer tudo que tem dentro de mim pra, de verdade, poder encostar um pedacinho em alguém, né? Se possível, e o pedacinho também de vocês que encostou em mim será levado, vai ficar em mim, né? Sobre professor de piano, você poderia escrever um ensaio, seria uma boa provocação, posso pensar nisso, né? Um convite bastante erótico no sentido do Jorge Bataille, né? Muito carinhoso. Enfim, o mestrado sobre Bataille, Clarice Arantes, tá? Que escreveu já escreveram aí. Bom, é isso, gente. Queria agradecer e lembrar vocês que daqui a 15 dias, né? Não sei se vai ter alguma antes, mas a princípio daqui a 15 dias o André Avelar e a Silvia Zornig vão apresentar uma outra live. Não sei qual vai ser o horário, qual vai ser o formato. Eles vão decidir singularmente lá pelo desejo deles. A gente informa aqui na página da Speed e nas outras mídias. Tá bom? É isso, tá? A gente se vê. Qualquer contato que vocês queiram. Não consegui botar aí, né, os dados meus. Espero que a gente consiga se falar, quem quiser falar fora daqui. Tá bom? Um beijo, valeu!